Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao 6º episódio da Única Podcast. E hoje, né, eu, Tatiana Hartkoff-Zeff, ao lado da minha co-host, Larissa Goulart, e com a nossa convidada maravilhosa, uma mulher que eu admiro muito, Sami Fleck, consultora empresarial, desenvolve equipes, especialista no desenvolvimento com mulheres, para mulheres. Sami, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que bom estar aqui com vocês, Lari, Tati. Imagina, mulheres a gente que agradece por que ter vindo, né? Vamos falar de um tema bem importante para a mulherada, né? Que está aí há um bom tempo já no mercado, mas para muitas que têm que ter a coragem de entrar. Eu acho que esse vai ser o pontapé inicial por aqui. É isso aí, eu já adorei o nome do podcast, né? Porque todas somos únicas. Sim. Então, isso é Exatamente. fantástico, a gente pensar sobre isso é fantástico. Tu sabe que quando eu pensei, né, nesse projeto, a Única, eu pensei justamente nessa questão de tirar as mulheres da caixa, né? Porque muitas vezes a gente faz tantas coisas, né, Sami, que nós queremos entrar na caixa para ser aceita, sendo que o nosso grande valor está em ser única e em nós nos auto-reconhecermos, entender o nosso potencial e não a comparação, né? Porque a mulher tem muito disso, né? Muito Sim. essa questão de comparação. Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e a importância do empreendedorismo feminino na vida, né? Nesse protagonismo. E ninguém melhor do que a Sami, porque, né, Sami? Além Referência, né? e super consultora, especialista, nossa, atua nos núcleos de várias entidades, ajuda, né? Eu acho que tu também teve um papel muito representativo através da AME. Eu também gostaria muito que tu falasse da AME, para que as mulheres que estão nos assistindo conheçam e saibam o que é a AME, né? Mas, Sami, o microfone é teu. Então, vamos lá. Quando eu falo de empreendedorismo feminino, eu acredito que seja o tema que mais me empolga. Né? E quando a gente fala da nossa história enquanto mulher, né, a gente sempre encontra lá atrás alguma coisa, uma sementinha que fez, né, isso nascer na gente, né? E a minha mãe é uma pessoa que sempre empreendeu muito, desde muito jovem, e eu achei sempre muito legal todo aquele movimento, mas não pensava em empreender. Eu venho dessa geração que a gente estuda para ir para a faculdade, para ser técnico, especialista em alguma coisa, né? E quem vai ser vendedor e tal, é alguém que não deu certo, quem vai empreender, às vezes também não se encaixou tecnicamente em algum perfil, então eu vinha muito com essa mentalidade. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu entendi a força do empreendedorismo. Né, e de como as mulheres ainda estão fora, né, desse cenário, desse mercado, ou ainda estavam dentro do empreender muito incipiente, muito pequeno, muito pouco profissionalizado, não tinha esse espaço para a mulher dentro do mercado. E às vezes nem para empreender dentro do próprio negócio de alguém onde ela trabalhava Sim. como funcionária, porque faltava realmente esse protagonismo, né, essa visão de o quanto aquela mulher podia agregar para aquela empresa, né? Era coisa de homem, né? Isso, não era exatamente. coisa de mulher. Elas ficavam fora muitas vezes da mesa de direção, fora das decisões importantes, então também era muito difícil para a mulher ser uma empreendedora e ascender dentro do próprio negócio, né? Hoje, o que a gente mais fala das empresas mais bem-sucedidas são aquelas que têm mais mulheres nos cargos de liderança, né? Em busca da paridade entre gêneros, para a gente ter empresas aí que deem melhores resultados e mais produtivos. E eu acredito que a mulher foi empurrada para o mercado de trabalho, né, enquanto empreendedora, muito pelas questões relativas a gênero. Sim. Primeiro, maternidade. Como é difícil, né, tu relacionar maternidade, cuidado com os filhos, com bater cartão, CLT, com aquele período específico, né, de afastamento ou de férias. Então, a gente sabe que muitas mulheres empreendem em função da maternidade. Outras mulheres também empreendem porque elas não encontram no mercado de trabalho um espaço adequado para fazer a sua entrega, né, ou às vezes tem salários muito baixos, e a gente sabe que hoje no Brasil, né, em torno de 20%, aí, dependendo do nível dos cargos, aí a gente tem de diferença só pelo fato do gênero ser feminino. Então, isso tudo faz com que muitas vezes a mulher faça essa escolha por empreender. E não é tanto uma escolha, porque eu acho que uma escolha é quando tu de verdade pode, né, optar por isso ou aquilo. Não tem escolha muitas vezes, e né? a gente não tem mundo. escolha, né? Eu preciso dessa flexibilidade, eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos, dos meus pais, daquelas questões que muito ficam ainda a cargo da mulher, e o empreender acaba dando certo com isso. Mesmo que ela tenha que ficar fazendo bolo dentro de casa até a meia-noite, trabalhando no final de semana, ela dá o seu jeito e ela resolve. E aí eu acho que justamente por essa habilidade da mulher de solucionar as coisas, eu acho que ela se deu tão bem dentro do empreendedorismo formal também.
A gente olha hoje para grandes empresas, né, que já estão em fase de sucessão, a maioria delas foi fundada por homens, né, e estão aí, às vezes, uma centena ou mais de anos no mercado. E agora a gente começa a ver as mulheres fundando empresas e realmente consolidando, e aí temos aí, pessoas que são expoentes no empreendedorismo, com empresas já de 20, 30, 40 anos, e que não herdaram de seu pai, nem de seu marido, que não estão em fase de sucessão. Não que as sucessoras não tenham o seu valor, né, completamente reconhecido, mas que tem esse espaço hoje, né, para a mulher ir atrás e crescer. E é nesse universo que eu estou inserida hoje. Eu sou uma mãe de 48 anos, né? Tenho 2 filhas e eu comecei a ter o meu próprio negócio totalmente independente fazem 9 anos. Então, eu comecei a empreender muito tarde. Então, o que me levou a empreender não foi a maternidade, não foram, né, essas outras questões que a gente estava falando, foi realmente ter descoberto lá pela minha caminhada dentro da empresa alguns talentos, alguns potenciais, né? Descoberto coisas em mim que eu queria levar para o mundo. E isso fez com que eu fizesse essa transição de carreira e acabasse empreendendo. E para mim isso foi tão natural, foi tudo tão fácil, e quando eu cheguei nesse universo de encontrar outras empreendedoras que poderiam ser minhas clientes, né, pessoas com quem eu queria aprender, com quem eu queria trocar, com quem eu queria negociar, eu vi que essa não era a realidade da maioria das mulheres, né? Eu via muito assim na nossa cidade, principalmente, que é interior, é Gravataí. Gravataí não valoriza, né? Gravataí não dá oportunidade, Gravataí... Mas não foi nada disso que eu encontrei. Então, eu descobri que existia mesmo aquele negócio de mindset. Sim. Né? De mentalidade, de que o jeito que tu vê as coisas interfere totalmente naquilo que tu consegue realizar, né? Naquilo que tu vai colher. E aí, justamente, eu fiquei com vontade de dividir isso com a mulherada, né? Então, fui para a consultoria empresarial, além do treinamento comportamental, porque a gente percebia que esse protagonismo feminino dentro das empresas, né, que passava pelo desenvolvimento dos comportamentos, ele também precisava de mais ferramentas. Sim. Né? E muitas vezes a mulher não encontrava ambientes seguros para fazer essas trocas. E falar abertamente, né? E ela ficava muitas vezes intimidada. Mas eu vou participar de uma reunião com vários empresários, mas eu sou pequena, de repente esse tipo de problema, né, vai parecer que eu não sou competente. Sim. E ficava com essa dificuldade mesmo de abrir. E também entendia que muitas questões que ela enfrentava no dia a dia tinham a ver com questões de gênero. Sim. E que ela achava que isso era menor, né? Que isso não era importante, que ela não poderia trazer para o ambiente de discussão de negócios, enquanto num grupo de mulheres que discutem sobre os seus negócios, trocam experiências, essas vivências, né, da maternidade, das questões de gênero, estão presentes o tempo todo. Sim. E não tem como, né? E aí foi... E uma ajuda a outra, né? Uma ajuda a outra. Vira uma rede de apoio da parte empresarial, né? Quando fulano nasceu, eu fazia assim, e a pessoa vai, eu tenho como fazer. Muito bom. Exatamente. E quando a gente está em ambientes, às vezes, onde tem homens junto, parece que eles tendem a ser nossos professores, né? As nossas referências. Intimida um pouco. E aí eu acho que quando as mulheres estão entre si, elas trocam mais, elas se permitem mais. Então, é um outro tipo de desenvolvimento. Ficam mais à vontade também, né? Vai entender que quando ela falar da maternidade, vai ser mais tranquilo, porque fulano é mãe, vai me entender. Entende, exato. Quem não é, vai ter um olhar de amparo, porque vai saber que o dia que for mãe vai ser diferente. Exatamente, exatamente. E a gente precisa estar nesses ambientes, né, com todos os gêneros, onde a gente inclua todas as pessoas, mas também estamos numa fase que a gente precisa ainda muito estar, em alguns momentos, só entre mulheres. E nos negócios não é diferente. Porque muitas vezes a gente ouve assim, a mulher precisa se masculinizar, ela precisa ser mais yang, ela precisa ser... a governante. O seu lado tem que ser trabalhado essas questões mais de executora, né? Então, são, na minha visão, assim, muitas vezes são coisas que não procedem, né? São disfuncionais, né, Sam? São disfuncionais. Eu não preciso ser agressiva para ser uma boa líder. Se isso não fizer parte de mim, eu não preciso ser para me impor para alguém, né? Então, são coisas que a gente vai desmistificando e vai entendendo, né? Qual é o nosso espaço, assim. O que a gente pode fazer a partir de quem a gente é. Quem nós somos, né? Únicas. É isso aí, únicas. E aí, junto com a AME, lá em 2016, a AME faz ano que vem já 10 anos, né? Conheci a Sam em 2017. Exatamente, nesse processo, né? Que eu já estava há um ano e pouco já atuando, né, em outra área, né? Mas a minha transição de carreira
graças à orientação de uma querida colega que se tornou minha sócia depois. Ai, pena que a Eve não tá aqui. Eve, beijo pra ti. Ela disse, calma, faz essa transição com calma. E uma das primeiras coisas que eu falo pra mulherada também que quer empreender ou que quer mudar, né, o seu ramo de atuação, planeja, prepara, né, porque a mudança ela é muito empolgante, mas ela tem que ser bem planejada para que a gente não tenha prejuízos aí na nossa qualidade de vida, né? E é muito interessante, né? Porque as pessoas, quando elas pensam em mudança, muitas pessoas vendem no mercado uma fórmula mágica. E que bom que tu teve a Eve ao teu lado e te conduzindo, que é uma coach, que é uma profissional responsável, que sabe, conhece o processo, que vem de realidade. Porque, gente, o que tem de gente vendendo terreno no céu aí na internet, e a gente sabe que de fato, é um processo, né? Essa transição. Eu não tive a tua sorte. Mas eu também entendo que são personalidades diferentes. E eu sou muito intensa, então eu já saí do trabalho, já. Só que o início é muito dificultoso. É muito desafiador. E Tati, tu pegou muito aquela época que eu peguei também, né? Onde o treinamento comportamental era uma coisa muito nova. Sim. Né? Surgiram as figuras dos mentores, dos coaches, e isso também era vendido como uma grande oportunidade de negócio. Sim. Né? Então, vi muita gente deixar empregos, carreiras bem estruturadas, né, para empreender dentro do treinamento comportamental, do desenvolvimento pessoal, sem nenhuma condição de empreender. E com aquelas promessas, você vai ter amanhã 10 clientes por semana, processinho de coach, 10 mil reais, aí tu faz uma conta de padaria, se eu conseguir um no mês, né? Exatamente. Então, isso aí iludiu muita gente, e aí, não por acaso, a gente teve tanta gente tão mal sucedida no mercado, e né? muitas pessoas que hoje não trabalham mais nessa área, Se tu for parar para pensar, das pessoas que fizeram formação conosco, que faziam parte de um programa que nós participamos de desenvolvimento humano, quem hoje está na área? Quem hoje ainda atua com treinamento comportamental ou com atendimento, atendendo as pessoas? São pouquíssimos. Exatamente. E eu acho que tem que ter um querer muito forte por trás, né? Tem que ter uma história por trás, um propósito muito claro. Que se for só olhar como um negócio, e eu não sei se isso não valeria para qualquer profissão, para qualquer negócio, né? Se não tiver um propósito forte por trás, por mais que tu faça direitinho, parece que a coisa não vai até onde poderia ir, né? O coração tem que pulsar, né? Tem que estar quentinho. Vocês querem ver, gurias? Eu sou muito grata ao Alexandre Cury, e uma pergunta que ele fez, que para mim fez total diferença, foi: o que tu faria até mesmo que tu não ganhas dinheiro? O que tu faria de graça? E aí, quando ele fez essa pergunta, eu comecei a eliminar vários caminhos profissionais, porque, tipo, não, isso se fosse de graça eu não faria. Então, assim, o desenvolvimento humano, para mim, na minha vida, é essa resposta. Isso eu faria de graça. Porque eu sempre escutei pessoas, às vezes estou conversando numa conversa de corredor, eu estou ajudando. Então, assim, é bem isso. Aí entra muito a questão do propósito. Algumas pessoas falam, propósito é coisa de criança, porque adulto quer ganhar dinheiro, propósito quem quer romantizar. Mas eu acho que sim, eu acho que tu tem que ter um porquê. E eu acho que sem o propósito, né? Uma hora o tesão só pelo dinheiro ele acaba. Acaba, né? Sami, acaba. E aí tu quer mudar, tu quer fazer outra coisa, né? E às vezes aí fica se perdendo pelo caminho. É tipo casamento, né? Se for só pelo dinheiro, uma hora acaba, porque o amor não é o amor que mantém muitas vezes um relacionamento, né? Então eu acredito muito nessa questão do propósito, sim. É verdade, é verdade. E aí, enquanto treinadora comportamental, depois eu trabalhei muito no meu desenvolvimento como gestora, aprendi muitas técnicas e ferramentas e coisas que eu podia compartilhar com as pessoas, né? Eu venho de uma carreira muito longa na indústria e no varejo, né? Então, fui gestora na indústria durante 16 anos, tive a minha própria indústria, tive loja, eu junto com meu marido, né? A gente teve aí varejo, então uma experiência super bacana, e a gente sente na pele o que é tu estar atrás do balcão, né? Tu tá lá contratando funcionários, tu tá pagando teus impostos, tu tá comprando produto, tu tá oferecendo um serviço, tu tá montando estrutura, tu tá lidando com uma série de coisas que quando tu é pequeno, assim, nossa, é um desafio muito grande, né? E se tu não tem com quem aprender um pouco, nem trocar um pouco, fica muito mais difícil, né? É à toa, né, que a gente tem aí esses índices. Pode facilitar o processo, né? De empresas, a maioria das empresas não sobreviverem a 2 anos aí de existência. Porque falta estrutura, falta planejamento, falta acesso, né? E principalmente esse apoio que a gente pode ter de pessoas que já passaram por aquela caminhada, ou que estão naquele momento com quem a gente pode unir forças, né? Fazer ações de fomento, buscar uma sinergia, inclusive com
órgãos e entidades para apoiar, né, esse nosso negócio e nos ajudar nesse crescimento, nessa expansão. E eu entendi que isso tudo era muito importante. Eu sou uma pessoa de trabalhar em grupo. Sim. Eu adoro trabalhar junto, né? Eu tenho esse lado. E eu vejo os benefícios para quem também trabalha junto, né? Então, um empreendedor, ele mata um leão por dia, de manhã, de noite, ele não tem tempo, às vezes, de se desenvolver, ele não tem tempo de Tudo investir, né? Tempo e nem dinheiro, muitas vezes, para investir em Sim. capacitação, tanto que ele gostaria, né? Às vezes ele não consegue formar as pessoas para quem ele possa delegar ali adequadamente para que ele possa crescer. Então é aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. É muito difícil. Então, quando eu entendi que esses grupos, né, de empresários reunidos poderiam realmente fazer a diferença na vida daquela empresa, na vida daquele gestor, eu descobri o programa Empreender, né, que hoje ele roda dentro das entidades representativas de classe empresariais. Tem uma em cada município, quase todos os municípios do Rio Grande do Sul têm uma associação comercial ou empresarial, né? E ali existem justamente programas para reunir empresários, seja do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, para trabalharem juntos, né? Tanto para olhar para dentro da sua empresa, né? Para as questões desde planejamento e perceber o que no dia a dia, né, está fazendo que ajuda, que não ajuda, e até para fazer força conjunta para melhorar o ecossistema empreendedor naquele município, naquele segmento onde ele atua. E isso realmente faz muita diferença. A gente vê pessoas que entram num nível estratégico assim, muito baixo, né, nesses grupos no início de jornada, e que 1, 2 anos depois os negócios realmente alavancaram. Né? E a pessoa desenvolveu essa liderança e ela já está com outras oportunidades e aí ela já cresceu de diversas maneiras, né? Não só como administrador, mas a sua empresa também, né? Então, eu acho que isso que é o grande valor, assim, quando a gente consegue enxergar. E eu acho que para a mulher, especialmente, o ganho ele é maior. Porque eu percebo que uma mulher que consegue se destacar enquanto empresária, né? Nesse meio do business, que é um universo tradicionalmente muito masculino, ela acaba tendo um respeito diferente, sabe? Um Sim. reconhecimento diferente. A gente estava falando agora há pouco, né, de uma mulher que é blogueira, que é blogueira, agora entreguei a idade total, que é influencer e tal, e aí ela tem, né, a sua profissão naquilo ali, ela fala de coisas, né, que se falavam muito antigamente, que a mulher ela tinha que ser bonita, ela tinha que estar na moda, ela tinha que mulher ter... troféu, que tu tem que ter um marido provedor, que a mulher não tem que trabalhar, que a mulher... Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Isso, de fato, né, é um pensamento, mas nós também estávamos falando do outro lado, né, o quanto também está nesse lugar condiciona a mulher a falta de liberdade, né? Exato, exatamente. Acaba se submetendo a muita coisa, ter que aceitar, porque ele é o provedor da casa. E assim, né, Larissa, o que eu penso? Eu acho que o que mais importa é que a gente tenha escolha. Né? Se eu quero ser a esposa que fica 7 dias por semana dedicada aos filhos, ao marido, a cuidar da casa, né? E o meu marido me sustenta, e isso é bom, é confortável para mim, tudo bem, tudo certo. O problema é a gente achar que isso é para todo mundo. É para todas as pessoas, né? E também, às vezes, entender o que está por trás disso, né? Por que será que essa pessoa ela não tem essa vontade de fazer outras coisas também? Talvez ela não tenha tido essa informação, mas daí é o meu viés também. Sim. Eu sempre acho que quem fica mais limitado porque não tem oportunidade de conhecer outras coisas, né? Mas é o meu viés, é o meu olhar. E né? muitas vezes também, né, Sammy? Às vezes essa mulher que quer entrar nesse lugar de ser cuidada, de ser protegida, talvez aquela mulher que não teve um pai presente, que queria uma segurança, que queria uma proteção, que talvez teve que desde muito cedo, isso nós comentamos, porque às vezes é pesado para a mulher ter que dar conta de tudo. Sim. E né, tipo, tu não tem marido, tu te sente sozinha, aí tipo, se tu não trabalhar, tu não entra o dinheiro na tua casa. Então, às vezes a mulher, eu acho que ela vem numa sobrecarga muito grande e muitas culpas, né, porque daí se tu é mãe, meu Deus, eu falho como mãe porque eu deixo meu filho numa escolinha. Se tu... às vezes tu não cuida de ti por conta da tua rotina. Então, eu acho que a mulher tá tão cansada, eu acho que muitas vezes esse desejo vem até do tipo assim, eu quero um respiro. Só que até que ponto esse respiro é funcional, né? E talvez é encontrar o equilíbrio. Exatamente. E eu acredito que a independência, a autonomia de uma pessoa adulta passa pela independência e autonomia financeira. Não tem como, né, Sammy? Eu não consigo enxergar como alguém, um adulto,
possa ser livre, sem dependendo financeiramente de outra sem pessoa. ter uma autonomia para tomar suas decisões, né, naquilo que é relativo ao dinheiro, porque a gente já sabe que o financeiro ele mexe diretamente com o nosso psicológico. Eu me mudei recentemente, então eu tô vivendo essa fase, eu tenho que cuidar de uma casa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que dar conta de tudo, e aí me sinto solitário, porque não tem como dividir, e tem que fazer um negócio de todos os fatos, né? E a partir do momento que tu tem que pedir dinheiro para alguém para poder fazer alguma coisa, né, isso, na minha visão, né, não é independência. Não. Né? Então, eu acredito que cada um tem que buscar o seu espaço e por isso que eu acho que o empreendedorismo hoje é um meio para o protagonismo da mulher muito forte. E eu vejo muitos talentos nas mulheres que poderiam estar a serviço do mundo, que ainda não estão, porque existe ainda, né, um pensamento de que, não vou conseguir, eu tenho que colocar em primeiro lugar a minha família, porque se eu não colocar em primeiro lugar a minha família, né, eu não vou ser uma boa pessoa, eu não vou entrar no céu. E aí as empreendedoras natas têm um ciricutico por dentro, né? Exatamente. E aí a gente entende, né, que ainda precisamos falar muito sobre isso e ser rede de apoio. Porque eu entendo que enquanto mulheres, se a gente está aqui conversando, falando sobre o nosso propósito, sobre o que faz sentido para nós, e aí eu consigo julgar alguém que não está nesse lugar e que eu não apoio essa pessoa, né? Principalmente uma mulher que passa por uma situação, uma realidade diferente da minha. Vamos pegar aí uma mulher, que é um caso comum hoje, né? Hoje não, sempre foi, né? Uma mulher que sofre violência doméstica ou que de alguma forma ela sofre algum tipo de abuso, que ela vai ter uma visão de mundo diferente, ela vai ter uma atitude diferente. Vai ser mais limitada. E a gente perceber que a gente pode ser rede de apoio dessa mulher também. Não é que a gente vai fazer serviço social, não é isso. Mas inspiração, mas até mesmo falar para essa mulher. É possível. Isso, e que ela vai poder enxergar na gente assim, poxa, mas se a Sami pode, né? Por que eu não posso, Por que eu não tô conseguindo, né? Elas não têm nada de extraordinário. Isso. E que a mulher possa enxergar que ela não está sozinha. Sim. Porque esse apoio familiar não é todo mundo que tem. Não é. Eu, como terapeuta, eu atendo milhares de mulheres e eu falo para vocês, se vocês forem... Claro que a gente não pode trazer por ética, mas assim, se eu pudesse falar das histórias das minhas pacientes, gente, vocês não têm noção dos absurdos da família muitas vezes não apoiar e fazer com que a pessoa queira ficar num relacionamento. Porque tu precisa e em vez de ser rede de apoio, dizer, filha, tu tem que ser feliz. Se tu não tá feliz nesse relacionamento, a gente tá aqui como suporte. E não é assim que acontece. E a gente fala, às vezes, de um relacionamento abusivo ou de uma situação de violência, que são situações mais extremas, mas às vezes tem aquelas situações cotidianas, assim, onde a mulher ela não se permite dialogar com o marido, argumentar, né? Se posicionar, eu vou fazer diferente, eu quero fazer o meu caminho, né? Porque não quer ter aquele conflito, porque tem receio do que pode acontecer, né? Imagina se eu for abandonada, se eu me divorciar, isso ainda tem um estigma para nós, em pleno 2025 ainda tem. Então, que a gente seja apoio umas para as outras para lidar com essas coisas também, né? E muitas vezes, né? Principalmente, eu não sei como é que tá agora no atual momento, porque eu não tô me relacionando. Mas isso eu posso falar porque eu vi na minha casa. Meu pai, ele sempre tentou tirar minha mãe do mercado de trabalho. Para o meu pai, a minha mãe tem que ficar em casa cuidando dos filhos e de uma certa forma, né, tira essa autonomia financeira. E muitas questões familiares aconteceram na nossa vida, na nossa família, porque a minha mãe dizia assim, não, eu não posso me separar, porque como é que eu vou tomar conta, como é que eu vou cuidar de vocês? Então, assim, eu tô aqui falando de coração aberto, tipo, trazendo algo muito pessoal, mas que é a realidade de muitas famílias. É verdade, exatamente. E hoje a gente vê muito, assim, você estava falando dos casamentos, né? É um pouquinho mais velado essa coisa, sabe? Tipo assim, eu sou casada com alguém que tem condições, né, financeiras, que pode me prover, então eu trabalho por hobby. Sim. Né? Então, que bonito é trabalhar por hobby, bonito é não precisar ganhar dinheiro, né? Então, tem essa linha de mulheres, assim, que legal é casar bem e não precisar ganhar dinheiro, ou é legal é ser herdeira e não precisar e trabalhar, né, por propósito, por hobby, né? E também tem essa outra linha dessas mulheres que são fodásticas. E aí, tudo que tá no meio disso parece que não vale nada, né? Sim. Tipo assim, porque é uma caminhada de eu hoje chegar a um lugar de realmente grande expressão, que seja uma referência para qualquer pessoa, né? Isso é uma longa jornada e que é muito desafiadora. E que muitas vezes eu me encontro sozinha. Não só nessa questão de trocar, de apoiar,
Mas no mercado mesmo, assim, a gente sabe que a mulher tem mais dificuldade de ter acesso a crédito, que ela paga juros maiores, embora ela seja uma melhor pagadora. A gente sabe que tem várias formas aí de incentivos que têm um viés, por mais que não esteja escrito em nenhum lugar, a gente sabe que acabam beneficiando, né, os homens, principalmente nessa escala, assim, de onde é que vamos colocar o dinheiro, de qual é o fornecedor que eu vou escolher, né? Eu, como consultora empresarial, quantas vezes, assim, fui oferecer trabalhos para empresas onde tinha um corpo diretor ali muito masculino e a gente sente que há às vezes mas será que essa guria, e a guria, né, quase 50, não é mais, mas tipo assim, será que essa mulher aí vai dar conta? Será que ela, né, sendo que às vezes uma figura masculina assim ao lado, e que as pessoas se dirigem para aquela figura masculina, mesmo que ela seja menos experiente, né, ou que tenha menos formação, ou que tenha menos competência, enfim, a gente percebe isso. Então isso, querendo ou não, é esses tetinhos de vidro a gente bate, né? Sim. Quando eu trabalhei CLT, eu trabalhava em obra. Então vocês pensem o seguinte, né, meninas? Obra, um ambiente 100%, 99,9% masculino. Sim. Então, tu entra como uma mulher jovem, sem tanta experiência, porque eu tinha feito formação e tinha feito qualificação na Petrobras, então eu não tinha experiência. Então, até tu conseguir encontrar o teu espaço, tu tem que trabalhar, tu tem que ter postura, porque tu já é subjugada antes de começar a mostrar trabalho. Tu não começa no 100 e tu perde ponto. Não, tu começa no 0 para chegar no 100. Sim. E aí tu tem que realmente... Isso que tu traz, né, Sami, ainda nos dias de hoje, isso a gente percebe muito. Tem que entregar mais para começar no mesmo nível, né? Sim. Então, quando a gente fala de meritocracia, que é para mim, isso não existe, né? Porque a meritocracia é a partir do momento que as duas pessoas partem de um mesmo local, aí sim seria por mérito próprio, mas a gente sabe que a sociedade não é assim. A cultura humana não é assim, né? Até hoje nunca foi. Então, é aquilo que tu falou, uma pessoa que só em função do seu gênero, da sua condição social, da sua raça, né, de outros fatores que não tem nada a ver com a competência, com as questões técnicas, né, para profissionais, elas acabam impactando e fazendo diferença na carreira dessa pessoa e limitando muitas vezes até onde ela pode chegar. Então, acho que esse é o momento que a gente está, sabe? Eu penso que hoje o maior desafio, né, enquanto humanidade, é realmente a gente ter essa equidade de gênero. E aí é equidade, porque é diferente de igualdade. Eu sei que você sabe, mas estou falando para vocês que se tem alguém aí que não sabe o que é equidade, que nem eu há pouco tempo não sabia. Sim, ainda precisamos ter eventos só para mulheres. Mas eu achei errado fazer evento só para mulher. Oi? Por quê? Quem te perguntou se tu acha certo ou errado? É a nossa opinião. Se eu sou mulher, eu tenho o direito de fazer um evento só para as mulheres e tu não tem que me dar tua opinião sobre isso. Não tem. Assim como se tu não quiser fazer alguma coisa, não tem. Porque a gente, quando fala de equidade, é de justamente colocar aqueles tijolinhos a mais que a mulher precisa para chegar num nível de igual para igual. Sim. Né? Então, a gente precisa, sim, empreender muitos esforços em busca desse equilíbrio de gênero, que é o ideal, que é o bom para a nossa sociedade. Ninguém quer ser mais do que ninguém, respeito, né? Sami? É uma questão de a gente poder juntos construir um mundo melhor. Né? E não é uma dicotomia, não é tipo, é o homem ou a mulher, não, é juntos, né? É juntos. Só que para ser juntos precisamos estar no mesmo nível, porque sem estar no mesmo nível não tem como ser juntos. É isso aí, para estar junto a gente vai ter que realmente aí fazer uns esforços para que as mulheres recuperem, né, essa caminhada histórica aí onde elas ficaram para trás, né? Sim. Eu não sei, tem coisas que é tão batido e que para mim, assim, parece que é tão superado em algumas situações e que daí a gente vai pro dia a dia e vê que não é. Não é. Coisa que a gente tem que repetir, a mulher começou a votar agora nas últimas décadas, a mulher pôde ter o seu CPF para abrir uma conta no banco nos anos 60. Imagina. Coisas que foram ontem, sabe? Sim. E que impacta completamente na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Porque foram as nossas mães, essas mulheres. E quando são as mulheres que nos formaram, que nos criaram, que construíram com a gente a nossa identidade, até onde a gente pode, até onde a gente não pode, os limites. Então, a gente vem dessa geração, né? Quem veio antes de nós veio de uma caminhada muito mais dura. Daqui para frente vai ser mais fácil. Mas eu tenho certeza que as minhas filhas ainda vão passar por muita coisa relativa a gênero, né? Mas elas hoje têm mais ferramentas, hoje têm mais acesso. E eu acho que esses movimentos que a gente faz de nós entre nós
são grandes catalisadores, né, de todas essas coisas que tem no mundo e que podem servir para as mulheres realmente avançarem muito mais, né? Com certeza. E quando nós não somos, né, não viemos de uma educação que diz que mulher que é ruim ser mulher. Uhum. Porque, tipo, não é bom ser mulher. Eu, por muito tempo, eu acreditava que não era bom eu ser mulher. E, total. Queria ter nascido homem, uma fala recorrente no universo feminino. Queria ter nascido homem. Não, mulher, porque mulher menstrua, porque mulher não tem força, porque mulher não pode confiar em mulher. Chegou um determinado momento da minha vida que eu não tinha amigas mulheres, tanto que um dos movimentos que eu fiz em direção às mulheres foi através da Sami e da Eve. Por quê? Porque eu conheci a Sami através desse instituto, né, da Humanize, e aí a Sami tinha um projeto, Inteligência Feminina. E esse Inteligência Feminina era uma palestra onde ela e a Eve faziam com mulheres. E aí eu falei assim, eu não conhecia o trabalho da Sami, eu falei, vou ver lá qual é que é. E aí, fui sem pretensão nenhuma, porque assim, eu, com mulher, quando eu fui... Mentora de mulheres hoje. Era essa a conexão feminina que eu precisava fazer, né? E aí, quando eu fui, né, e a partir daquele momento eu não me desconectei mais, aí nossa, pra mim fez muito sentido, super me emocionei, pra mim foi muito bom, e a partir daí eu me aproximei das meninas, aí fiz parte do instituto, então assim, e fiz parte dos treinamentos do TPM, que eu amo até hoje, paixão. Um treinamento fantástico. Fantástico. E tu vê assim, olhar para elas dentro do salão, com as dores, e aí tu vê o nível de evolução dentro do treinamento que elas têm, que elas saem de lá numa integração, né? Porque entra todo mundo não se sentindo pertencente. Assim como eu também não me sentia, toda arrepiada, não me sentia pertencente quando eu fui no primeiro treinamento, mas parece que quando finaliza um treinamento, tu encontrou a tua tribo e a tua família. E aí, uma das frases que nós tínhamos é que nós somos mulheres que levantamos outras mulheres. E eu acho que dentro desse empreendedor... Acho que tá faltando um pouco mais desse movimento, acho que vocês têm que retrazer esse movimento. A gente está pensando muito sobre isso, porque parece que tem batido a nossa porta essa necessidade, né? Embora a gente tenha a sensação de que as pessoas deixaram de olhar um pouquinho para esse lado do desenvolvimento comportamental, para suas emoções, né? Em função de tantos desafios aí, econômicos, situação de pandemia, e parece que outras questões urgem, né? Mas nunca a gente teve um público tão grande no Brasil e no mundo de pessoas com transtornos mentais, com problemas emocionais muito grandes. Os números aumentaram. Então, se a gente não trabalhar na prevenção, que é tipo assim, a gente ir desenvolvendo e entendendo as coisas, a gente deixar chegar num ponto onde aquilo realmente se torna patológico ou extremamente limitante na nossa vida, é muito mais difícil, né? De tu voltar atrás e pegar de novo esse fio da meada, é muito mais custoso tu remediar, né? Do que tu desenvolver, assim, já tô com algumas dificuldades, já sei que eu preciso cuidar das minhas emoções, né? Que eu preciso lidar melhor com os desafios ali do dia a dia. Vamos começar a investir nisso agora, não espera ter um burnout, não espera ter uma síndrome do pânico, uma depressão, ou perder o emprego, ou perder a família, ou perder a empresa para ir depois ir buscar, né, a ajuda de fato. Esse investimento em si, né? Porque teve uma época que tu investia em alguma questão mais emocional, mais do teu desenvolvimento psicológico, era um luxo, né? Ou era coisa para louco. Ou era para quem estava doente, ou era quem tinha condições financeiras. E agora virou uma questão de saúde pública, né? É uma todo mundo a própria NR1, né, Sami, que vem para as empresas para trazer esse conceito regulamentar. E aí foi o griteiro do empresariado, né? Porque realmente, às vezes, as leis, as normativas, né, são lançadas e elas não estão ali redondinhas, né? Não houve ali um diálogo, que eu acho que também a gente tem que observar muito isso, né? Porque se o empresário, ele é realmente quem fomenta o desenvolvimento de um país, de uma nação, que dá emprego, que possibilita, ele tem que ser incluído nessa conversa, né? Mas era mais do que necessário a gente ter uma normatização que cuidasse mais da segurança psicológica dos colaboradores. Isso era fato. Porque o próprio empregador hoje é o primeiro a reclamar que, apagão da mão de obra, né? As pessoas chegam e não ficam. Uma taxa de turnover gigantesca nas empresas. Afastamento do trabalho, as pessoas, né, não querem nada com nada. Então, é claro que são muitas causas, né, para este efeito. São muitas causas, mas uma delas é isso, né, de segurança psicológica, da pessoa se sentir bem naquele ambiente, né, ser acolhida naquele ambiente, ter suas necessidades levadas em consideração.
A gente veio de famílias que provavelmente tiveram as lideranças tóxicas e chefes e colegas que ultrapassavam, né, a linha do respeito, que abusavam. E naquela época, eu não sei como as pessoas conseguiam separar um pouco, né? Álcool, né, Sami? Tu pega o nível de alcoólatras, dos pais alcoólatras, avós alcoólatras, meu avô bebia todos os dias. Tinha que chegar em casa e esquecer o que tinha acontecido no trabalho, né? Tinha que separar o ambiente profissional do pessoal, porque ele era um ambiente que não era um ambiente de felicidade. Né? E hoje as pessoas querem ser felizes no trabalho. Sim. Por isso que o modelo atual, né, de emprego que a gente tem, ele já não está satisfatório para muitas gerações, para muitas pessoas, né? E não adianta o empresariado brigar. O empresariado tem que se adaptar. Tem que se adequar, né? Não adianta a gente espernear. Ser um pouco mais flexível, mudar ali, né, as regras dentro da empresa para que se torne um trabalho feliz, que a pessoa tenha gosto de trabalhar. Mas aí produza bem, né? Porque daí o que a gente quer no final das contas é entregar aquele valor para o nosso cliente final. Se todo esse processo, esse fluxo que passa pelo meu funcionário ali, se ele não tiver muito custoso, bacana, não vai ser uma entrega legal lá na frente, né? O esforço vai ser muito grande para que eu consiga entregar aquilo que eu quero. Tem um ponto muito importante. A cultura só muda quando os donos mudam e os líderes mudam. Muitas vezes, quando eu trabalhava como consultora, e eu já fiz esse trabalho, e eu falo para vocês que, para mim, foi um trabalho muito desafiador, e por isso que eu acabei indo mais para essa parte comportamental de atender pessoas, porque muitas vezes o que acontece? Um empresário, uma empresária, ela te contrata para que tu vá para a empresa levar uma solução de um problema que ela tem. Só que muitas vezes esse problema que ela tem dentro da empresa dela é causado por ela mesma. Pela plano de carreira, pelos comportamentos, pela falta de comunicação interna, porque a gente sabe o quanto isso é falho nas empresas, pela falta de uma gestão adequada. Então, quando tu for contratar um consultor, uma consultora, esteja aberto ou aberta para mudar também. E outra, a partir do momento que a gente vai para uma empresa, que a gente leva o nosso conhecimento, a sugestão que a gente vai trazer ali é algo que funciona. Mas não tem milagre. Então, assim, eu vejo muito isso. As pessoas, às vezes, associam um milagre colocam toda a responsabilidade no consultor. Só que tem que mudar. O empresário tem que mudar, a empresária tem que mudar. E se o teu time está saindo o tempo todo, se a tua empresa tem sintoma, olha para a tua empresa e olha para o que está acontecendo. Porque não é por nada que as pessoas saem. Aí entra muito o que tu trouxe. Existem necessidades básicas que não são atendidas, que não são vistas e que estão sendo ignoradas. E hoje, no mercado onde tu aluga um carro e tu faz um Uber e tu sustenta a tua família, as pessoas não querem mais ficar presas dentro de um trabalho onde não tem respeito, onde não tem muitas necessidades. Não tem uma qualidade, né? E principalmente no fluxo dele, né? Porque começa lá no patrão, no dono, né? E aí vem vindo como cascata e daqui a pouco o cargo menor ali... É cultura. Recebe toda a porrada, né? Então tem muito disso também. Mudar isso para que fique em equilíbrio e se torne saudável, que a pessoa queira trabalhar. E não acordar toda segunda-feira, ai que saco, eu tenho que trabalhar. Porque isso é muito infeliz, né? Muito triste para nós. Não é produtivo para ninguém, nem pra gente quanto sociedade num todo, né? E eu vim de uma época, olha, eu super velha, né, falando que eu vim de uma época onde uma empresa que tinha um departamento de recursos humanos, né, era uma empresa realmente muito estruturada, geralmente eram empresas muito grandes, né, e isso começou a realmente acontecer, de ser implantado esse tipo de departamento, ou profissionais que cuidavam, né, das pessoas dentro das empresas, muito mais por regulação mesmo, porque tem questão de departamento pessoal, né, que precisam ali serem vistas, né, do que realmente com esse olhar para cuidar ou desenvolver o colaborador, enfim. E aí depois foram sendo desenvolvidos outros subsistemas dentro do RH, né, para suportar todo o crescimento da empresa. Então, hoje a gente já vê que a maioria das empresas bem desenvolvidas, né, tem ali uma estrutura, né, que cuida das pessoas. E nunca se falou tanto em gestão estratégica de pessoas, porque sempre se descolou muito, né, essa questão do resultado das pessoas da empresa, né? Uma coisa que é totalmente não faz sentido nenhum, né? Porque ou tu cuida das pessoas ou tu cuida dos resultados, né? Geralmente um chefe, um líder lá, um empresário que ele é muito focado no resultado, ele tá de costas para as pessoas. E se ele tá muito diferente para as pessoas, ele tá de costas para os resultados. Mas ao mesmo tempo essa conta não fecha.
Porque se ele não tivesse esse olhar para ambos os lados, claro que ele vai ter uma tendência, né, de acordo com o seu perfil, a enxergar mais um tipo de valor do que o outro, essa conta não vai fechar nunca, né? Sim. E quando a gente percebe que num planejamento estratégico, num planejamento empresarial, a gente tem uma busca por resultados, não tem como a gente não incluir as pessoas nesse projeto. Sim. Porque quem vai entregar aqueles resultados são as pessoas. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta que é muito conhecida, que é aquela Balance Scorecard, que é o BSC, né? Onde Sim. a gente analisa a empresa através de 4 perspectivas, né? A primeira, que é a base, o pilar, que é de aprendizado e crescimento, e geralmente envolve aí o público interno, né? As pessoas Sim. que precisam desenvolver habilidades, competências e coisas que a gente precisa de estruturas dentro da empresa mesmo para crescer. Depois a gente olha para processos, né? Que eu acho que é outro gap também das empresas, né? Sim. Porque as coisas, claro, os processos existem, mas muitas vezes eles não são explícitos, né? Sim. É o que a gente chama de conhecimento tácito ali, que tá todo mundo fazendo e reproduzindo, mas, né, não tá bem estruturado, não tá escrito em lugar nenhum, porque aí se a gente não escreve, a gente não analisa, se a gente não analisa, a gente não melhora. E não replica, né? E não replica, e muitos erros, muita sobreposição, enfim. Depois a gente vai para um olhar de marketing e mercado, que daí a gente começa a conversar mais com questões relativas a cliente, a concorrência, aí geralmente o empresário já está mais antenado, né? E nas finanças, que é a última perspectiva ali, que realmente é onde o empresário sente o choque. Porque qualquer empresa que nos contrata, né, para fazer uma consultoria, geralmente qual é o indicador que não está legal? É o financeiro. Sim. Né? Geralmente é quando ele está com problema nas vendas, ou no faturamento, ou na lucratividade, é que ele vai buscar, né, uma ajuda, uma consultoria, alguma coisa para melhorar o negócio. E muitas vezes o problema dele não é ali. Uhum. Né? Ele não está com problema na venda, ele não está com problema no marketing, não está com problema nos comportamento. fluxos. Ele está com problema realmente nas pessoas que estão desenvolvendo todos esses processos. Sim. Né? Porque elas não estão fazendo corretamente, ou elas não estão motivadas, ou elas não estão engajadas, né? Não estão ajudando a inovar dentro da empresa, porque hoje a gente fala em inovação, sempre parece que eu vou ter que ir lá e comprar a tecnologia mais atual ou trazer um modelo startupeiro para dentro do meu negócio e às vezes nem cabe trazer isso, mas essa mentalidade de, poxa, como que eu inovo aqui dentro da empresa, como que eu inovo aqui dentro dessa minha tarefa, dentro dessa minha atividade para fazer melhor? E talvez com menos, ou talvez mais rápido, e de um jeito que seja mais agradável, que eu consiga entregar a mesma coisa ou entregar mais. Então, é um tipo de cultura que se a gente não começa pelas pessoas, não tem como chegar lá na ponta, né? Então, todo o processo de crescimento das empresas vai passar pelo investimento em aprendizado das suas pessoas e o investimento em pessoas. E muito mais do que a gente saber contratar, porque antigamente a dificuldade era, como é que eu recruto, seleciono, né? Hoje quais são as habilidades que eu preciso avaliar? Hoje a dificuldade é como é que eu mantenho. Exatamente. Porque a maioria das empresas está dizendo assim, eu estou contratando qualquer pessoa que respira. Porque eu chamo 20 para um processo seletivo, vem 10 e eu consigo alocar 3, 4, sendo que eu tenho 15 vagas. Sami, vamos falar de vendas. Quanto é difícil tu conseguir profissionais de vendas no mercado. Falta mão de obra qualificada. Por quê? Porque se eu não sei fazer algo e eu tenho uma boa comunicação, eu me titulo, geralmente as pessoas se titulam vendedores e se candidatam à vaga. E aí, quando tu vai profissionalizar essa mão de obra dentro da empresa, aí entra a questão do engajamento. Mas eu não quero fazer desse jeito. E vem toda uma dificuldade, né? Então, assim, isso aí de manter, de reter e principalmente, né, dessa mão de obra ser profissional, né? Porque esse é um grande desafio. E eu acho que o que mudou muito é que antigamente as pessoas já vinham para o mercado mais preparadas. Sim. Né? A gente vinha de escolas melhores, né? Quando a gente olha principalmente para o ensino público, sabia fazer o básico. A mudança técnicas, que teve, né? Escolas profissionalizantes tinham mais. Isso. E até a questão da forma como as famílias se organizavam, né? Eu acho que mudou tudo isso, assim, a nossa educação formal e informal também. Eu acho que muita coisa se perdeu, assim, e aí o profissional, a pessoa, ela chega muito crua dentro da empresa, né? Ela não sabe se comportar, ela não consegue... Sabe, às vezes, escrever um e-mail. Exato. E ela não consegue entender essa questão também do respeito, das hierarquias, que é aquelas coisas que ela não aprendeu nem em casa, nem na escola, né? Então, agora, as empresas têm sido um agente de formação de pessoas. Então, tu tem que pegar alguém
pela mão e junto. E tu tem um programa ali dentro da tua empresa para desenvolver aquela pessoa, para que ela possa não só entregar bem ali o que tu quer que ela entregue, né? Diminuir essa curva de aprendizagem para que ela tenha condições não só técnicas, mas como comportamentais também de desempenhar ali a sua função. Mas também para que ela possa ter uma carreira na empresa. Sim. Tem que ter um crescimento, ela tem que ter uma perspectiva, senão qual a motivação que ela vai ter? Se eu não conseguir preparar esse colaborador, né, para ele crescer dentro da empresa, se ele não tiver uma perspectiva de carreira, eu não tenho onde buscar no mercado, gente. Esse é o ponto. Né? Hoje a gente vê que muitas vezes os gaps nas empresas são justamente das lideranças táticas. Sim. Porque a estratégica é a diretoria, os fundadores, o empresário. O operacional é aquele turnover, é aquele troca-troca infinito, mas sempre tem, né? Alguém para começar hoje e sair daqui a 2 meses. Sempre para apagar o fogo ali. Tem. E agora a galera que é do tático, que tem que ter vivido esse operacional, que tem que ter entendido pelo menos todo esse cenário, que tem que entender um pouco de estratégia, ter uma visão mais macro também, né? Porque quando tu é um gestor, tu tá numa carreira mais generalista, tu tem que ter uma visão do todo. Cadê essa pessoa? Se tu não formar ela na tua empresa, muito dificilmente vai encontrar no mercado. E às vezes, né, Sami, tu tem um baita negócio nas mãos, tu tem a ideia, a melhor ideia, uma ideia lucrativa, uma ideia que vai te trazer dinheiro, só que se tu não investir nesse desenvolvimento e nessas pessoas, e isso eu acho que, tipo, o consultor, essa linha que você segue de treinamento, eu acho fundamental, porque, assim, realmente desenvolve. Só que, infelizmente, muitas empresárias ainda olham para essa caixinha como custo, e não como investimento, sendo que é um investimento. Sim. Aí eu vou lá, invisto num software, eu invisto num BI, pessoa não vai lá e não anima. E eu não tenho quem opere, quem alimente o sistema. Aí eu fico subutilizando todas essas tecnologias, porque as pessoas não sabem trabalhar com aquilo ali, né? E esse é o ponto, assim, que a gente precisa ter essa clareza, né? Que tudo vai passar pelas pessoas, não vai ter jeito. Agora, eu tive no início do ano nos Estados Unidos, já fazia um tempo que eu não ia, eu acho que uns 2, 3 anos, e é gritante, assim, a quantidade de postos de trabalho que foram reduzidos, né? Por conta da tecnologia. É muita automação, automatização, mecanização. Por quê? Porque realmente o serviço... A gente não consegue ter mais qualidade nessa mão de obra, e as pessoas, se têm outras oportunidades melhores, elas vão indo. Só que aqui, quando a gente vai levar para as empresas, vamos automatizar, vamos mecanizar, vamos, né, robotizar, enfim, isso para nós, Brasil, é um custo muito alto. Isso está distante da maioria do poder de investimento dos empresários. Então, a gente não tem saída, a gente tem que treinar as pessoas, a gente tem que melhorar as pessoas, porque mesmo que seja para apertar botão, ela vai ter que saber o que ela está fazendo. Apertar o botão certo, ela vai ter que saber o que ela está fazendo. Então, a gente não vai passar por isso. E nesse sentido... Como é que está a mulher nessa história toda, né? Sim. Quando a gente olhava para o quadro de diretores das empresas, geralmente as mulheres eram líderes na área de RH. Sim. Né? Alguma área ligada ou ao produto especificamente. RH, meio ambiente, segurança do trabalho. Né? Coisas que eram geralmente quase de funções de apoio, né? E tem tudo a ver, porque muitas mulheres realmente têm esse viés, esse olhar mais humano, essa visão mais macro, né? Sim. A mulher, eu brinco que via de regra, claro que a gente não pode generalizar nada quando a gente fala de ser humano, mas parece que a mulher já vem com aquele chipzinho do accountability, que é a palavra da moda agora, né? Que o que ela faz, ela tende a levar até o fim, cuidando para que aquilo realmente não fique pelo caminho, né? Ela parece que tem uma responsabilidade inerente, assim, né? Vou dar um exemplo super esdrúxulo, mas assim, o homem é o melhor exemplo de falta de accountability. Tipo, o cara engravida a mulher e some. Tipo assim, oi? Sim. Né? Então, assim, tipo, ele não tem responsabilidade nenhuma com o que ele faz, né? E isso é uma coisa que a gente ainda reforça enquanto cultura, né? De que tá tudo bem o pai abandonar, que o problema da mulher que é mãe solteira, por que foi lá ter aquela relação, né? A gente não estimula essa accountability, né? Nos seres humanos, na nossa sociedade. E aí, nas empresas, eu percebo que as mulheres têm muito isso, sabe? Ela tem aquele compromisso com a entrega do resultado, mas também, muitas vezes, com olhar se a pessoa ela tá ali num ambiente saudável, se ela tá bem, de como é que são as condições, de olhar para o todo. Então, eu vejo que as mulheres têm contribuído muito para o desenvolvimento das empresas, justamente a partir desse olhar mais voltado às pessoas que muitas mulheres têm. Né? E isso faz com que elas consigam ascender dentro da empresa
porque hoje cuidar de pessoas é estratégico. Sim. E a gente vem com esse chipzinho muito mais, né, desenvolvido de forma geral nas mulheres que os homens, tanto que os homens até delegam isso para elas mesmas, né? Vamos lá, me ajuda aí, como é que a gente vai fazer para cuidar das pessoas, né? E é interessante, né, Sami? Porque cuidar das pessoas é estratégico e tem caminhos. As pessoas têm que aprender a cuidar das pessoas. A comunicação, a forma de falar, a forma de dar um feedback, coisas que parecem ser banais, que parece... Precisa falar sobre isso? Mas precisamos sim aprender a fazer isso, porque às vezes a forma com que a gente faz não é funcional. Tu lembra que um dos meus projetos iniciais, lá quando eu iniciei a minha carreira, tu até indicava, né, o meu curso de comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Porque é o básico, as pessoas não sabem se comunicar. Exatamente. E não tem forma das coisas acontecerem se não for através da comunicação, né? Não tem. Se eu tiver que dizer uma coisa para qualquer pessoa ascender na vida profissional, para melhorar o desempenho, né, de um grupo, de um profissional da empresa, que a pessoa precisa investir em primeiro lugar é a comunicação. Com certeza. Né? Porque através da comunicação a gente até se conhece, né? Claro, porque é a minha forma de me comunicar. Porque a primeira comunicação que tu tem que perceber quando tu começa a desenvolver a tua comunicação é a tua comunicação interna. E às vezes a tua comunicação interna é um caos. Uma bagunça. Muitas vezes a pessoa te dá um feedback, tu já leva pro teu lado pessoal, tu já começa a projetar um monte de coisa, começa a alucinar, e não é nada daquilo, foi só um feedback. Então, eu acho muito interessante que quando eu comecei o meu caminho no desenvolvimento humano, foi justamente por isso. Eu não queria me desenvolver, eu queria ser uma boa líder. Aí eu fui pro desenvolvimento e liderança. Quando eu percebi que aquele treinamento era só sobre mim, sobre as minhas emoções e sobre os meus traumas. Tudo sempre é. Eu falei assim, meu Deus, cadê as estruturas de feedback que eu tava esperando? Eu senti foi uma montanha russa emocional. Eu falei, tá, eu entendi. Pra te ser um bom líder, tu tem que ser uma boa pessoa. Exatamente. E aí a gente vem, às vezes, assim, com aquela monte de coisas que a gente tem que cumprir na empresa, né? Tem que dar o feedback, tem que fazer avaliação de desempenho, tem que não sei o quê. Mas as pessoas, às vezes, não tiveram a oportunidade de desenvolver o básico, né? Que é aquela a escuta com qualidade, né? Uma empatia, de conhecer o seu colaborador pelo nome. Tem empresas que fazem né? Gerenciamento de conflitos. Nós estamos falando aqui de uma forma rebuscada, gente, mas isso é simples. Gestão do tempo. Então, assim, se eu quero que um líder cuide das pessoas, eu tenho que dar tempo para ele cuidar das pessoas, né? Ele não pode passar o dia envolvido na operação, envolvido nas metas, apagando incêndio. E aí depois ele tem que correr no final do prazo lá para fazer aquele feedback a milhão com aquele monte de colaboradores que ele não consegue nem sabe nem o nome direito, né? E fazer a avaliação de desempenho daquela maneira só para cumprir tabela. Então, eu acho que isso está caindo por terra, sabe? Que bom. Aquelas coisas de ter que cumprir tabela e ter que entregar. As empresas sabem que isso tem custo. Me sinto até mais motivada em voltar a trabalhar com consultorias, porque eu Mas sabe por que elas entenderam que não adianta fazer assim? Porque elas viram que não deu resultado nenhum. Investiram um monte em avaliação de estrutura, avaliação de desempenho, não sei o quê, né? E viram que, mas por que adiantou? Nada, né? Tirando tempo e energia ali dos seus colaboradores, das lideranças, né, principalmente, e isso não reverteu no resultado. Opa, então não é por aí. Não é uma questão de só implantar ferramenta e método e processo, não é só sobre isso, né? Tem alguma coisa a mais aí que passa pelo mais básico, né? Volta lá na origem, quando começou a empresa, como é que era? Sim. Né? Tu conversava, tu contatava a pessoa, tu sabia se ela estava com um problema de família, tu sabia que se ela tinha uma situação de saúde com a qual ela estava lidando, tu sabia disso. Hoje, talvez a gente não consiga entrar tão para dentro da vida das pessoas quanto tem um time grande, né? Mas é impossível a gente querer que as pessoas deixem o seu CPF lá fora e vistam uma camisa do CNPJ. Sim. Não tem como. Isso não existe. Deixo o meu eu ali e aqui eu visto a camisa. Eu visto a camisa de quem? Exatamente. Né? Tipo, essa coisa do vestir a camisa é algo que me intriga, né? Porque, tipo assim, tá, mas qual o benefício que eu tenho em vestir essa camisa, né? Exatamente. Qual o benefício? Então, quando a pessoa entende que eu tô vestindo a camisa de alguém que tá comigo, que vai me apoiar, eu confio e eu faço o melhor que eu posso. É uma relação de confiança, né, Sami? E aí, a partir do momento que tu tem essa relação de confiança, tu é comprometido, tu entrega, tu faz o teu melhor. Trabalha até mais motivado. Total. Tu trabalha mais motivado. Agora, a pessoa só quer, né? Só quer sugar. Só quer que eu faça ali, não tá nem aí pra mim, se for eu ou se for outro, tanto faz, eu sou um número aqui dentro. Então, realmente, essa confiança não se estabelece e esse comprometimento não se estabelece. Então, assim, o comprometimento não vem nas pessoas como um chip.
ele é conquistado, ele é um fim, né? A partir de uma relação de confiança, de troca, tu te compromete mais, tu veste mais aquela camisa, né? Existem necessidades que precisam ser atendidas. Se tu quer que o teu colaborador atenda as tuas necessidades, atenda as necessidades desse colaborador também. E isso passa por um alinhamento, né, Tati? Claro que é muito legal também eu, como colaborador, chegar na empresa e dizer assim, tá, e aí, o que tu me oferece? Vamos ver se eu quero ficar. Mas aí é a negociação, né, Sam? Mas é a negociação, é um alinhamento de expectativas. Olha, isso aqui, são as minhas necessidades básicas para poder trabalhar, para poder entregar, né? Exatamente. E ter esse alinhamento, que muitas vezes não tem, né? É unilateral. E aí, quando é que chega no gestor de novo, né? Quando é que vem essa resposta ou esse feedback? Quando a coisa já tá feia, né? Porque daí já tá aparecendo lá nos números. Porque eu não parei para ouvir. Né? Se eu parasse para ouvir, eu pegava lá no início. O que não está funcionando era muito mais barato, muito mais rápido de consertar. E muitas vezes, é bem isso, é muito mais barato, muito mais rápido de consertar. Tu tem, às vezes, um excelente profissional, tu tem uma excelente mão de obra, mas muitas vezes não dá certo pela tua falta de liderança, falta de comunicação. E aí, quando a coisa estoura lá, que realmente assim, poxa, olha os indicadores como é que estão, né? Não estão. Aí eu começo a olhar, tá, mas o que é que precede isso? E é aquela dinâmica de causa e efeito de novo, né? Tipo assim, ó, isso aqui, a falta de mão de obra é causa ou é efeito? Sim. Né? Então, esse é o tema de casa que a gente tem que fazer hoje, e eu acho que as mulheres hoje no mercado, elas têm esse olhar mais apurado para as pessoas, elas entendem que elas têm que desenvolver, mesmo que a gente não seja mãe, né? A gente acaba tendo essa função de educar. Sim. Né? Então, a gente como irmã, enquanto mulher, né? A gente vai lá ajudar, mano, vai lá, escova o dentinho, mana, vem cá, não bota a roupa aí, a gente orienta, a gente educa, e isso é muito da mulher, não é? Sim. A gente tem essa coisa, porque a gente foi ensinada. Até porque, né, Sami, ninguém que entra numa empresa tem a obrigação de saber como que funciona aquele negócio. Por isso a importância dos processos, dos procedimentos, da comunicação interna, e as pessoas às vezes acreditam nisso, né? Não, eu contratei, a pessoa tem que saber. Não tem que saber, tem que comunicar. Cada lugar é de um jeito. E agora a gente também traz muito a questão do onboarding, né? Que é essa palavra bonita para o acolhimento da pessoa nova que chega, né? É importantíssimo. Ela tem que entender como é que a empresa funciona, como é que as relações lá são, como é que as coisas, né, acontecem dentro daquela empresa, independente do grau de experiência ou de formação que ela tenha, né? Sim. E principalmente ela tem que ser incluída para se sentir pertencente. Sim. Não só alguém orientando de como ela deve trabalhar e fazer a sua função ali técnica, né? De realmente o que se espera dela em termos de atividades e funções, tarefas, mas o que se espera dela enquanto comportamento, enquanto forma de relacionar, né? Como é que a gente age ali para que aquele sistema ele seja positivo? Porque nós sabemos que o que faz um colaborador permanecer mais ou menos tempo dentro de uma empresa é a sua relação com seu líder direto e com seus pares, com seus colegas de trabalho. Com certeza. Se esse ambiente não for legal, a pessoa, qualquer R$50 ela tem indo embora. E adoece, tá? Adoece muito. É verdade. Eu passei por isso com a minha mãe. Minha mãe realmente adoeceu em função do trabalho, mas o trabalho foi o estopim. Tiveram vários outros gatilhos. Isso que não tem nada a ver com o trabalho, sim, a parte pessoal. Mas aí que a gente volta lá no que a gente estava falando isso. A parte de se desenvolver, de se cuidar, de olhar para dentro, de se e procurar... vamos dizer assim, palestras, cursos, mentorias, para se tornar um profissional ainda melhor. Exatamente. É olhar para dentro para te poder, assim, para poder desenvolver assim, e agora eu posso fazer isso aqui dentro da minha função. Né? E quando a gente fala da mulher especificamente, né, a gente sempre encontra condições financeiras para fazer escova, para botar os cílios, para renovar o botox, Sim, né? É barato, o né? vestidinho aquele para festa incrível de final de ano. E eu acho que a gente não lida com a mesma prioridade com a saúde aquilo mental. que é interno. Sim. Né, com a saúde mental. Com o invisível, né? Com o que é invisível, com o que a gente não enxerga, e com aqueles né? recursos internos que talvez as empresas ou as profissionais nem enxerguem como mental, emocional, mas que são as tuas capacidades de lidar com os problemas, de lidar com as situações que são frustrantes, de lidar com as barreiras. E esse fortalecimento, esse teu desenvolvimento pessoal vai te fazer muito mais capaz de superar tudo isso e de ser muito mais feliz. Sim. Mas muitas vezes a gente vê assim, mas aquele curso é caro, mas eu não sei se vai me transformar.
Amor, transforma. nenhum curso, nada do que tu faça uma vez na vida vai transformar, Não. nada. Mesmo que tu pague milhões de dólares, não vai transformar. Se tu não tiver a boa vontade de querer, processo, né? É um processo. Isso, e é um processo. Eu vou fazer isso, que eu vou melhorar naquele aspecto, aí eu vou fazer um próximo, Vai, que eu vou desenvolver vai abrindo os naquilo. filtros para querer procurar Nossa, mais, né? Entendeu? É um processo, né? Então, assim, a gente precisa investir mais na nossa beleza interior, na nossa Sim. saúde interior. Se a gente investisse, gurias, pensa comigo, desde as mulheres mais humildes que vocês conhecem, até as mais abastadas que vocês conhecem, é proporcional o investimento que elas fazem no interno e no externo? Não, a conta nem fecha. Nem fecha. Então, assim, neste sentido, a mulher precisa olhar para os novos tempos, sabe? A gente Sim. precisa... Não é que a gente não vai se cuidar, não vai investir para nós, a imagem é Não. importante. Claro, só que isso tem que ser proporcional. Sim. Não vai ter mega hair que resolva o teu problema de autoestima. Sim. Não. Nem lipo que resolva... Não, Não e a gente adianta. vê tanta mulher com distorção de autoimagem sim. que vai atrás da próxima plástica para tentar se reconhecer, buscando talvez naquele caminho algo que não é ali que Não tu é vai ali. encontrar. E ainda no universo feminino, a gente diz muito assim, aquela ali, ó, é só a capa do livro, o pessoal compra a capa do livro. Por que pro universo masculino a gente não diz isso? Sim. Sim. E por que a gente quer tanto essa capa tão bonita? Será que a gente realmente acredita que não tem o conteúdo suficiente? Para E a ter capa- valor sem precisar ter uma capa bonita, e a né? capa precisa Sim. de tanto investimento. Sim. Todos querem ser bonitos. Os homens também, Sim. né? Eles investem, botam cabelo, agora Sim, botar agora cabelo. tá uma loucura o universo Bota masculino. cabelo, Vamos pro implante. Ótimo, lindo, mas não pode ser a prioridade, porque eu nunca vi ninguém dizer assim, não, contrataram ele para aquele cargo de liderança porque a capa é bonita, porque ele é bonito. Não. Não. E isso a gente faz com a gente, quando a gente vê Faz. outras mulheres, a gente faz. Pode ter um viés inconsciente da pessoa que contratou, que é aquela pessoa que, na opinião dele, é mais bonita, tem uma relação com maior competência, pode, mas isso é fora da nossa alçada. O que aí. está na nossa alçada, né, enquanto mulheres, assim, poxa, quanto que eu tô gastando, sabe? Um tema no pro meu bem-estar. próximo podcast. Vai ter que retornar, Vai ter que Sam, com voltar. certeza. Mas assim, pra finalizar, o que tu diria pra essa mulher que ainda não tem coragem de empreender? Conta aqui pra câmera. Dá uma dica pra ela, como começar. Primeiro de tudo, você tem que saber que se tu quer empreender. Porque empreender também não é para todo mundo, porque dá muito trabalho, né? Às vezes tu tá super feliz na tua empresa, fazendo ali a tua função, no negócio de alguém, tu percebe uma possibilidade de carreira, de crescimento, vai fundo. Tu não tem que empreender, não é boa só quem empreende, tá? Essa carreira de especialista também é fantástica. A questão é, se esse negócio onde tu tá inserida hoje não te traz felicidade, né? Tu percebe que tu tem outros talentos, outras coisas que tu gostaria de compartilhar no mundo, e aí percebe que não tem espaço dentro de uma outra empresa para te fazer isso, e que tu gostaria de fazer pelas tuas próprias pernas, começa a estudar agora. Enquanto tu ainda tá na empresa, fica no teu trabalho, fica. Começa a estudar, te aproxima de grupos, né, que compartilhem dessas mesmas ideias, né? Te aproxima de mulheres que de alguma forma já empreendem. Vai entendendo esse universo para ver se isso realmente faz sentido para ti. E aí sim, planeja, faz um plano de negócio. Pô, tem Sebrae, né? O Sebrae Sim. ajuda. Não precisa ser só consultor bambambam, né? A gente também ajuda. Vamos desenvolver um plano de negócio, alguma coisa que tenha a ver com um desejo teu e daquilo que também o mundo precisa, né? Então não adianta só a gente querer entregar alguma Sim. coisa que o mundo naquele momento não está precisando, não está disposto a pagar. Sim. A gente vai ter que olhar para isso também. Mas se é um desejo teu empreender, estuda, vai atrás, vai para grupos, participa de evento, porque vai dando uma clareza muito grande, e aí o coração começa a pulsar e daqui a pouco é um caminho sem volta, né? É, Sim, com certeza. Então, e é libertador, não é fácil. Não é fácil. Não mas vai trabalhar menos, não vai... daqui a 10 anos já pensar, eu quero Uhum. estar de férias escrevendo meu livro lá nas Maldivas, porque minha empresa vai estar caminhando sozinha. Tá? Isso pode ser verdade para algumas pessoas, Em alguns mas não é para casos. todas, né? O plano não é exatamente esse, é encontrar realmente o teu lugar, que tu vai fazer aquilo por propósito, que vai te fazer feliz e que vai entregar alguma coisa que só tu tem para entregar, porque tu é única, né? Exatamente, Isso é Sami. Quero te agradecer muito por estar aqui Ai, conosco. gurias, obrigada. amei. Tu viu que eu te falei que 1 hora passa muito rápido. Falei sem parar, né? A gente Mas até tava ultrapassou. muito bom, que bom. isso, que Mas troca é. valiosa. E é isso, né, de vocês também terem essa habilidade de condução, porque a gente sabe que quando a gente faz o rapport, né, a empatia, a gente estimula a pessoa a falar, Sim. e eu Muito bom. fui nessa de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Imagina, amamos.
Quem aí se identificou, deixa sua jornada aqui nos comentários. Já siga a Sam, já siga a Tati, já me siga. Encaminhe esse podcast para tua amiga ou para quem é empreendedor da tua família que precisa ter esse conhecimento que eu acho que foi muito rico, foi uma aula, né? Foi muito uma bom. aula de verdade. Gratidão por trazer e abrir aqui para nós e com certeza vai ter parte 2. Vamos! Muito obrigada e até o próximo podcast. Muito bom.